Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa Depois da Aula, o nosso primeiro aqui do semestre 2 de 2023. Então, dando aí a abertura à nossa temporada desse semestre. E estamos aqui no ambiente remoto porque estamos preparando uma nova temporada aí para vocês, que vai surgir brevemente. Então, não deixem de acompanhar o nosso programa. E também para debater um tema muito importante, de extrema importância, contando novamente com a participação da nossa já amiga próxima aqui, Daniela Vespucci, que é advogada, professora, escritora, para debater o tema sobre os principais direitos das crianças e dos adolescentes. Então, agradeço muito a sua presença, professora Daniela, e nos dê as boas-vindas aí para quem está nos assistindo. Obrigada, Tiago, muito obrigada. Eu que tenho o maior prazer de participar do programa de vocês. A gente que agradece sempre. Então, vamos entrar num tema que é bastante complexo, né, professora? E que precisa de esclarecimentos. Então, a sua presença aqui nos engrandece também para debater esse assunto, né, sobre os principais direitos das crianças e adolescentes. E eu começo perguntando para você, né, sobre essa questão do fato de crianças e adolescentes serem seres humanos em desenvolvimento e que têm direitos peculiares, né, vinculados às suas existências, né, tanto na condição de seres humanos em desenvolvimento, tanto crianças quanto adolescentes. Então, para começar, à luz do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quem são as crianças e quem são os adolescentes? Exatamente, Tiago. As crianças e os adolescentes possuem direitos peculiares, especiais à sua condição ainda de ser humano em desenvolvimento. Por isso que, para a criança e adolescente, não é aplicado, por exemplo, uma punição como uma reclusão, e sim as medidas protetivas e socioeducativas do ECA. E quem são as crianças e os adolescentes? O ECA, ele adotou o critério biológico etário. Então, a criança é aquele ser humano entre 0 e 12 anos incompletos. A partir dos 12 anos até os 18 anos incompletos também, já é adolescente. Então, criança, ser humano entre 0 e 12 anos incompletos. E adolescente, entre 12 anos completos até 18 incompletos. Perfeito. E falando um pouco mais do ECA, né, o que é um estatuto recente, se a gente pensar um pouco na história do direito brasileiro, né, do direito universal, a gente tem aí algo em torno de 30 anos, né, do estatuto. Qual é o objetivo, né, desse estatuto e quais são os princípios norteadores dessa importante lei que é a 8.069/90? 90. Então, o ECA, ele possui a finalidade do ECA é o melhor sempre para a criança e para o adolescente. O que seria esse melhor? O melhor no sentido da educação, escolarização, profissionalização e medidas que evitem aí o caminho da marginalidade. Então, vamos conversar disso um pouquinho. Os princípios que norteiam o ECA. Então, o primeiro princípio seria mesmo a questão da prioridade absoluta, que eu gosto de falar. Prioridade absoluta. Todas as medidas no ECA, elas devem ser atendidas com a máxima brevidade, por tratar, né, de seres humanos ainda em desenvolvimento, com constantes mudanças. Por isso que a aplicação das medidas, a finalização de um procedimento para apuração de ato infracional deve terminar rápido. Tá? Então, prioridade absoluta, ela inclui, inclusive, o atendimento médico. Então, muita gente não sabe, mas a criança, principalmente a criança na primeira fase, até os 7 anos, ela tem prioridade absoluta no atendimento médico, até por conta do risco de morte. Também temos aí o princípio que norteia o ECA, da condição de ser humano em desenvolvimento. Por isso que o ECA, muita gente fala, é benevolente à criança e ao adolescente. Por quê? Porque ainda são seres humanos em desenvolvimento. Também temos aí a questão também do princípio do atendimento do melhor interesse da criança e do adolescente. O que seria esse princípio do atendimento do melhor interesse da criança e do adolescente? Que o juiz,
né? Ao analisar o caso concreto, ele deve buscar a melhor solução dentro da lei, né? Não é de qualquer outro lugar. Então, melhor solução dentro da lei que atenda essas finalidades: educação, escolarização, profissionalização e que evite o caminho da marginalidade. Então, o juiz o juiz da infância e juventude, ele possui uma amplitude na aplicação aí de uma medida socioeducativa para o adolescente infrator. Por quê? Porque são seres humanos em desenvolvimento. Então, ele analisa o processo e verifica, será que para esse caso é melhor uma advertência ou uma internação? Tudo dentro da lei, né? Que nós temos ali também regras para aplicação de cada medida socioeducativa, certo? Então, o juiz ele possui uma discricionariedade, ele analisa o caso e busca a melhor solução. Também nós temos aí a máxima efetividade, é outra questão que existe dentro do ECA. Então, existem leis, né, até dentro do ECA, que garantem a aplicação desse direito. Por exemplo, olha só, falei da finalização aí de um procedimento de apuração de ato infracional, tá? Então, vamos supor que um adolescente ele foi apreendido no momento do cometimento de um ato infracional. Ele foi apreendido roubando alguém, tá? Com 16 anos, foi lá, estava roubando, né, praticando aí um crime de roubo, que no ECA é chamado de ato infracional. Qualquer conduta definida como crime ou contravenção, no ECA é chamado de ato infracional. Então, ele foi apreendido naquele momento e foi levado à delegacia. Se o delegado ele tem o quê? A obrigação de avisar os pais ou responsáveis ou pessoa por ele indicada e imediatamente o juiz da infância. Se esse delegado deixar de dar esse direito, de promover esse direito da criança e do adolescente, o que acontece? Ele, delegado, responde pelo artigo 231 do ECA, ou seja, um crime contra a criança e o adolescente. Então, além de toda essa lei que nós temos no ECA, nós temos mecanismos para garantir aí a aplicação fiel desses direitos, e são muitos. Mas essa é uma forma para explicar como que funciona, tá certo? Não, muito importante esse exemplo, acho que deixa claro, né, como esse procedimento se dá a partir do estatuto. E aí, no caso de um ato infracional, como você comentou, né, esses sujeitos estariam sujeitos a uma medida socioeducativa, é isso? E como funciona essas medidas socioeducativas? Então, é o seguinte, quando a criança ou adolescente praticar um ato infracional, o que é um ato infracional? Ato infracional está ali descrito no artigo 103 do ECA. Qualquer conduta definida como crime ou contravenção, só que praticado por uma criança ou adolescente, possui a definição de ato infracional. Então, para a criança que pratique um ato infracional, para a criança, né, o ser humano até 12 anos incompletos, será aplicada medida protetiva, artigo 101 do ECA. Por exemplo, tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, até colocação na família substituta é uma das medidas que estão ali enumeradas no artigo 101. Então, para criança, uma coisa que tem que acabar, para criança não existe medida socioeducativa. As medidas socioeducativas cabem somente para os adolescentes. Então, para ficar claro, para criança, cabe somente medida protetiva do artigo 101. Então, a criança praticou um ato infracional, o juiz da infância, ele tem aquele rol, ele analisa o caso, sente a criança, verifica qual que é a melhor solução para atender aquela finalidade do ECA, que é a reeducação dessa criança. Já o adolescente, que é aquele ser humano de 12 anos completos até 18 incompletos, porque se praticar com 18 anos já cai no Código Penal, tá certo? No Código Penal ou na legislação especial. Então, para o adolescente, o juiz já tem uma amplitude maior. Ele tem tanto as medidas protetivas como as socioeducativas. O que seriam medidas socioeducativas? Advertência,
reparação do dano nos casos de atos infracionais com reflexos patrimoniais, liberdade assistida, internação, semi-liberdade. Então, ele analisa o caso concreto e verifica qual é a melhor solução. Ah, esse daqui o Tício é bonzinho, tá? Ele uma bronca, acho que resolve. Então, vai para a advertência. Ah, esse aqui, olha, já aprontou demais, foi um ato infracional com uma gravidade maior, para esse aqui é melhor internação, porque esse aqui já precisa de um rigor maior. Então, ele analisa o caso concreto para aplicar a melhor solução a esse caso. Dentro, Perfeito. né? Dentro da lei, como eu te falei, para a criança não tem medida socioeducativa. Para a criança, as medidas socioeducativas do artigo 112 são exclusivas, essa frase eu falava bastante em sala de aula, as medidas socioeducativas são exclusivas do adolescente, assim ninguém erra mais, tá certo? É, Agora, as protetivas, o juiz também pode aplicar, pode ser um adolescente, olha só, três adolescentes estavam praticando um roubo numa farmácia. Então, Tício, Melvio e Juninho. Para o Tício, ele falou, esse aqui é o pior deles. Para esse aqui vai uma internação, né? Cabe internação nesse caso. Esse outro aqui, não, esse daqui eu vou dar uma coisa mais leve. Então, uma liberdade assistida para ele se reeducar, vamos conversar com a família, porque na liberdade assistida também tem esse acompanhamento com a família. Agora, para o outro, ele percebeu que não está batendo muito bem, que ele tem alguma questão aí, que ele precisa de um tratamento psicológico, ele pode aplicar uma protetiva aí de tratamento psicológico psiquiátrico do 101, entendeu? Então, ele percebe perfeito. a melhor solução e aplica a melhor solução. Isso nós estamos falando na parte criminal, e dessa forma funciona também a parte civil, colocação na família substituta, adoção, toda essa parte. Então, o principal, o que é bonito aí no ECA, é essa questão de buscar sempre a melhor solução, mas não é a melhor solução de passar a mão na cabeça, é a melhor solução no sentido da educação, escolarização, profissionalização e evitar aí o caminho da marginalidade. Perfeito. Eu acho que importante na sua fala é esse destaque em relação às diferenças, né, da criança e do adolescente, né? Até porque no estatuto está separada, né? É criança e adolescente, não é o estatuto dos menores ou algo que agrupem eles de uma forma única, né? Agora, Isso. saindo um pouco do assunto, do tema mais complexo, né, dos atos infracionários, e falando um pouco sobre deslocamentos, que é sempre uma questão também, né? A criança pode viajar sozinho, adolescente pode viajar sozinho, quais são as regras em relação a isso? Eu queria que você comentasse sobre três assuntos que eu acho que dá para pensá-los concomitantemente ou conjuntamente, né? A questão da hospedagem, ou seja, como é que funciona esse regramento em relação à hospedagem, a viagem nacional, né, dentro do território nacional, e a viagem internacional, né? Como é que a gente pode entender as regras do ECA em relação a esses três pontos? Sim. Olha, vamos começar pela hospedagem. Vamos falar aí da hospedagem. A hospedagem é o seguinte, está ali no artigo 82 do ECA, nenhum menor, aí eu já vou colocar tanto a criança como o adolescente, nenhum menor de 18 anos pode se hospedar em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere se estiver desacompanhado dos pais ou se não portar autorização dos mesmos. E o estabelecimento, ele sofre aí as sanções do artigo 250 no ECA. Então, o ECA, no artigo 250, tem uma sanção para o estabelecimento que, sabendo que era menor de 18 anos e hospedou sem os pais ou sem autorização, ele inicialmente será multado. Caso ele reincida, ele será fechado por 15 dias. Então, aí dói no bolso, né? Prejuízo sem trabalhar. E se houver uma nova reincidência dentro de 30 dias, cassação da licença, fechamento definitivo. Então, para se hospedar, e essa regra o pessoal respeita muito, né? Eu mesma, quando viajo com meu filho, cadê a certidão de nascimento? Não pode esquecer ali, porque eles pedem mesmo. E tá certo, né? Bom, com relação à viagem, né?
Nós tivemos uma alteração muito legal, na minha opinião, da viagem dentro do território nacional, porque olha que absurdo. Eu não sei se você tem filho, Thiago, você tem filho? Tem Ainda filho? não. Vai Ainda nascer em novembro. Vai nascer em novembro uma filha. que legal, que coisa boa. Então, olha só, antigamente, olha que absurdo, a criança poderia, né, o adolescente, na verdade, viajar livremente no território nacional a partir dos 12 anos. Isso é um grande absurdo. Ah, não pode se hospedar, mas pode conhecer alguém na internet, sabe? Conhecer alguém na internet, viajar livremente com 12 anos, ir para casa de alguém e até sumir, né? Então, a partir Sim. de 2019, isso mudou. Somente a partir dos 16 anos que o adolescente pode viajar livremente no território nacional. Então já melhorou, já tem um pouco mais de juízo, mas com 12 anos era um absurdo muito grande, né? E incompatível com a hospedagem. Mas é como eu te falei, imagina, a criança hoje em dia, o adolescente, tem acesso à internet, pode conhecer alguém na internet e viajar livremente, né? Então, agora não, a partir dos 16 anos, o adolescente pode viajar livremente no território nacional. Bom, fora disso, um menor de 16 anos, ele deve estar acompanhado com os pais ou responsáveis, ou então acompanhado dos ascendentes, avós ou colaterais até o terceiro grau. Então, se estiver com os pais, tudo bem, pode viajar. Se estiver com os avós, pode viajar também, desde que comprove documentalmente no momento do embarque aí a relação de parentesco. Então, pode viajar sem autorização com os avós, né, ascendentes, e colateral até o terceiro grau, irmãos e tios. Também pode viajar com pessoa maior, desde que essa pessoa porte aí uma autorização dos pais. A criança ou adolescente também pode viajar sozinho. Isso é muito comum em caso de divórcio, quando um mora numa cidade, o genitor numa cidade, o genitor em outra cidade, desde que tenha uma autorização judicial. Então, em caso de divórcio, um mora em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, geralmente pede-se aí uma autorização judicial e a criança viaja sozinha, né? Ela acompanhada ali pelo pessoal, por exemplo, do avião, ali, a equipe e tal, da tripulação toma cuidado, entrega para o genitor responsável na hora de receber a criança, enfim. Mas para viajar sozinho somente com autorização judicial no caso de divórcio. E acabou essa história, ainda bem, né? Para o Uhum. menor, imagina, a partir dos 12 anos, viajar sozinho dentro do território nacional era um estrago. Então, na minha opinião, isso foi um avanço muito bom, né? Se bem que para mim, 16 anos ainda é bebê, né? É bebê. Sim, Você vai ver, exato. quando você tiver seu filho, você vai ver, é sempre bebê, tá? Mas a viagem internacional, que está ali no Uhum. artigo 84 do ECA, mesmo que viaje, pode viajar com os pais ou responsáveis, ou então, se viajar com um dos pais, é necessária a autorização do outro genitor. Então, por exemplo, essa autorização pode ser dada agora até no passaporte. Então, para viajar, é necessária a autorização de ambos os genitores. Então, se viajar com um só, é necessária a autorização do outro genitor. Perfeito. Eu acho que ficou bem esclarecido de fato, né? Essa lei anterior dos 12 anos é uma coisa bastante problemática, né? Acho que tem uma coisa também de revisão um pouco, né, desses processos jurídicos, judiciais, a partir da própria experiência do ECA, né? Como a gente falou, o ECA tem aí um pouco mais de 30 anos de existência, então ele de fato sempre vai passar por alguma revisão nesse sentido de aprimoramento da lei, né? Como é o caso desse exemplo que você comentou. Agora, caminhando já para o nosso final aqui, né? A gente tá, já passa rápido, né? Quando a gente está É que o falando, assunto é muito. o assunto é muito. E são dois temas sensíveis, né? Complexos. Obviamente, a gente não vai dar conta de falar totalmente deles aqui neste momento, mas que são temas também muito relevantes quando a gente está falando sobre os direitos das crianças e dos adolescentes.
que é a questão das diferenças, das principais diferenças da guarda unilateral e compartilhada, né? Que eu acho que é uma questão que sempre envolve o ambiente, o espaço familiar, né? Quando há uma separação, por exemplo, de um casal e tem ali o filho, a filha ali no espaço também de entendimento e também com seus próprios direitos, né? Que eu acho que é importante também fazer essa marcação. Então, eu queria que você comentasse sobre essas principais diferenças, né? O que é guarda unilateral e o que é guarda compartilhada. A regra hoje em dia é a guarda compartilhada. E muita gente pensa que é aquela bagunça, né? 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro, É, e não é nada disso. Na guarda compartilhada, o que é legal é que ambos os genitores possuem direitos e deveres em relação à criança. Isso facilita até o acesso do pai, que também é super importante para a criança, né? Então, na guarda compartilhada, estabelece-se uma residência para a criança, que é a residência, que é a guarda física da criança, geralmente nesse caso da mãe, uma visita durante a semana ou duas, de acordo com o que acharem melhor. Então, geralmente o genitor ele busca a criança na escola numa terça-feira à noite e na quarta a mãe busca a criança novamente, retorna, mas a guarda física, estou dando o exemplo da mãe, tá? Pode ser o pai. E finais de semana alternados. Mas o que é importante da guarda compartilhada é que ambos os genitores, eles podem decidir sobre o destino da criança. Então, qual colégio estudar, decisões importantes com relação à criança. Na guarda unilateral, quem detém a guarda é quem decide tudo. Então, o outro genitor ele fica completamente de fora. Então, geralmente, esse tipo de guarda acontece quando eles, por liberalidade, escolheram, fizeram um acordo, escolheram a guarda unilateral, ou então se existe algum problema aí com um dos genitores, algo sério, que a guarda deverá ficar com o outro genitor. E o que é muito importante, muita gente pensa, fala, ai, eu não quero guarda compartilhada porque eu não vou receber pensão. Não tem nada a ver um assunto com o outro. A pensão alimentícia é outra coisa, que é um direito da criança, inclusive com relação ao padrão de vida dos pais. Então, o padrão de vida dos pais também deve ser dado à criança e o adolescente, tá? Então, a pensão alimentícia, que é um direito, não importa se é guarda compartilhada, se é unilateral, e cada um paga de acordo com os seus ganhos. Então, se um ganha 10 mil e o outro 100 mil, óbvio que quem ganha 100 mil paga mais pensão. Aí é um outro assunto que eu até já falei bastante aí também no depois da aula. Mas é muito importante que saibam que o problema da guarda unilateral é essa questão de não ter decisão nenhuma. Então, a mãe coloca na escola que quiser, faz o que bem entender com a criança. E na compartilhada, não, que é o ideal. Que tomem as decisões conjuntamente. Perfeito, perfeito. E um outro assunto muito sensível, e já caminhando aqui para o nosso encerramento, né, é a questão da profissionalização do menor, né? Essa também é uma discussão que sempre gera um discursos circulantes em torno dele, né? Alguns entendimentos que estão alheios à prática jurídica e aos direitos, né? Eu queria que você comentasse um pouco o funcionamento da profissionalização do menor e se o ECA também ele tem questões específicas em torno disso. O ECA, ele prevê aí a profissionalização do menor nos artigos 60 ao 69, e basicamente, a partir dos 16 anos, pode trabalhar como empregado. Então, o adolescente já pode ser contratado para trabalhar como empregado. Como aprendiz, a partir dos 14, mas o menor de 14 também pode trabalhar como aprendiz, desde que exista aí uma autorização judicial, mediante autorização judicial, para que haja fiscalização com relação aos ganhos, né, desse aprendiz. Então, uma pessoa muito talentosa, com talentos artísticos ou até com relação a esportes, pode iniciar o seu trabalho mais cedo, né, como aprendiz. Porém, ela tem que continuar estudando, não pode deixar de estudar. Então, o dinheiro é dela, é da
criança, né? É do adolescente e não dos pais. Então, é muito importante a verificação pelo judiciário do destino desse dinheiro, e hoje em dia é mais efetivo isso, tá? E caso a criança ou adolescente pratique aí um trabalho proibido, né? Porque abaixo dessas idades o trabalho é proibido se não estiver regulado, for um trabalho sem autorização judicial, ou então como empregado abaixo dos 16 anos, ele tem direito a todas as verbas trabalhistas também, né? Então, o direito ele acaba se misturando um pouco, um pouquinho do ECA se mistura com a CLT e por aí vai, né? Por isso que é, é tão longo, né? É um assunto longo, é um assunto muito grande mesmo e com muita polêmica. Pois é, inclusive tem um caso recente midiático, né, da Larissa Manoela, da questão dos pais. Eu acho que isso dá assunto para um próximo depois da aula. Você acha, professora Daniela? Com Então, certeza. acho que o convite fica feito. A gente encerra por hoje aqui o nosso programa, agradecendo a professora doutora Daniela pela participação, pelos esclarecimentos, né, desse assunto tão importante, que sempre geram dúvidas, sempre gera, às vezes, algumas confusões, né? Então, acho que é importante esse esclarecimento. Muito obrigada, muito obrigado, Daniela, pela participação. E o Depois da Aula fica por aqui. Esse é só o primeiro, né, do nosso semestre, novos episódios da temporada de 2023.2, aí no nosso semestre começará. Então, fiquem atentos no canal da FMU TV, no canal oficial da FMU. E devo dizer que Depois da Aula é uma criação da FMU TV, do núcleo audiovisual aqui da instituição, da Agência Integrada de Comunicação e da Multiex. Queria agradecer também a Operações Acadêmicas, que está aqui fazendo todo o trabalho de base para a gente. Então, agradeço a todos os profissionais. E é isso. Nos vemos numa próxima. Grande abraço.